Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje já estamos na lição de número 12, onde nós estaremos estudando sobre o espírito humano e o espírito de Deus. E hoje nós veremos como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele desperta, guia, edifica e frutifica na vida do cristão, por meio da comunhão que há entre ele e o espírito humano. E o texto áureo da lição está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo, ele nos deixa conscientes desse auspicioso privilégio que é sermos filhos de Deus. E isso ele faz por meio do nosso espírito, do espírito humano. É interessante que a palavra grega usada aqui para filho pelo apóstolo Paulo é tekna, ou teknon, que significa criança, que significa dependência, que significa ser gerado biologicamente, a filiação inicial, onde o filho está no estágio que requer todo o cuidado do pai, em todos os aspectos, para que ele venha crescer, amadurecer. É aquela fase de desenvolvimento. Já o termo huios é já o filho na fase adulta, já amadurecido, que consegue ser um representante fiel do pai, que consegue refletir o caráter do pai de forma plena. É interessante que esses filhos aqui, tekna, ou teknon, aqui de Romanos capítulo 8, versículo 16, é o mesmo de João, ali do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ainda também na filiação inicial. E o huios é usado lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, que é quando Paulo está tratando do dia da nossa glorificação, em que os filhos de Deus serão manifestos, que ali se trata justamente no dia da volta de Cristo. Então perceba que aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 16, nós somos tratados por Paulo aqui como ainda no início da nossa filiação, que requer todo o cuidado. E a verdade prática da lição diz assim: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. E a palavra-chave da lição é comunhão, que podemos definir como o ato ou efeito de comungar, ou um conjunto de pessoas que partilham das mesmas crenças, ideias, tendências, valores, ou ainda como a união de duas ou mais pessoas para desenvolver algo em comum. E no caso do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ele age em nosso espírito em comunhão para nos despertar, nos guiar, edificar e fazer-nos frutificar. E o texto bíblico em classe está nas referências de Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. E aqui no tópico 1 da lição nós temos a obra inicial do Espírito. Subtópico 1, consciência e fé. E qual é a obra inicial do Espírito na vida do homem? O convencimento. Afinal, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo, como bem nos assegurou nosso Mestre Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 18. Nós vamos ver que o Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho,
ele desperta a consciência humana em relação à culpa, ao pecado e à necessidade de perdão. E tendo em vista que a incredulidade ela aloja-se principalmente no espírito humano, o Espírito Santo ele age removendo a incredulidade para que o ser humano ele possa responder com fé ao chamado divino para a salvação. E esse processo acontece mediante a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Afinal, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele fez a seguinte afirmação: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando o Espírito Santo ele remove a incredulidade, ele produz fé mediante a palavra, o que atinge também as faculdades da alma. É nesse momento que opera-se a regeneração, o novo nascimento, que é a obra do Espírito Santo no interior do homem, fazendo com que o seu espírito, ou seja, o espírito do homem, que estava morto, ou seja, separado de Deus, seja vivificado. No tópico 2 nós temos a pedagogia do Espírito, do Espírito Santo. E aí nós vamos lembrar da promessa que o próprio Jesus fez para nós, que está lá em João capítulo 14, versículo 26, quando ele fez a seguinte afirmação: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus aqui apontou para o papel pedagógico do Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e lembrará tudo aquilo que eu vos tenho dito. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 a 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo aqui também se refere ao papel pedagógico do Espírito Santo, que nos ensina sobre as coisas espirituais. Existe um universo de conhecimento espiritual que o apóstolo Paulo chama de profundidades das riquezas, lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, que agora, depois de vivificados, nós podemos acessar, ainda que não completamente, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isso devido à comunhão espiritual que agora regenerados, nós experimentamos com Ele. Comunhão essa que gera em nós o fruto do Espírito, cujas virtudes são manifestas de forma visíveis através do amor, mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio, evidenciando em nossa vida que o Espírito Santo ele não apenas nos transforma interiormente, mas também nos conduz à prática da justiça e da vida santa. E aqui no subtópico 3 nós temos renovação da mente, que é o resultado que se dá na mente do cristão que se submete à ação pedagógica do Espírito Santo. E aí nós vamos lembrar do conselho paulino, registrado lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De acordo com a teologia bíblica, a renovação da mente é uma obra contínua e transformadora do Espírito Santo, na qual
O cristão tem os seus pensamentos, valores e percepções realinhados com a vontade de Deus. Essa renovação não é apenas um exercício intelectual, mas uma reconfiguração espiritual do entendimento humano, operada pelo Espírito Santo de Deus, fazendo com que a nossa mente maculada pelo pecado seja liberta da corrupção do mesmo. E chegando aqui no subtópico 4, nós temos voz e luz. E da mesma forma como acontecia ali no Jardim do Éden, o Criador quer comunicar-se conosco constantemente. O que ele pode fazer nessa dispensação através do Espírito Santo, que se expressa de muitas maneiras no íntimo do nosso ser, trazendo sabedoria e revelação, esclarecendo questões duvidosas, iluminando os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, fazendo referência ao homem interior. Essa iluminação que o Espírito de Deus concede ao homem através do espírito humano, ela transforma o homem interior, restaurando a mente e o coração para que ele possa compreender as verdades de Deus, mantendo o coração ensinável e obediente. Veja o conselho do sábio que está lá em Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aqui chegamos no tópico 2 da lição, onde nós temos testemunho, intercessão e edificação. O subtópico 1, o Espírito testifica ao Espírito. Aqui, no caso, o Espírito humano. E como bem pontua o comentarista da lição, o capítulo 8 de Romanos, ele é riquíssimo quanto ao tema da função do Espírito humano em relação à comunicação com Deus. Como nós já vimos lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o mesmo Espírito, o próprio Espírito, falando sobre o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E isso traz para nós convicção e segurança em Cristo. Convicção e segurança essa que só podem ser compreendidas por meio da fé. Jonathan Edwards, sobre esse testificar do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, ele faz a seguinte afirmação. Quando Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, não quer dizer que haja duas testemunhas separadas e independentes. Quer dizer que recebemos pelo nosso espírito o testemunho do Espírito de Deus. Isto é, nosso espírito vê e declara a evidência de nossa adoção produzida pelo Espírito Santo em nós. Nosso espírito é a parte de nós que as Escrituras chamam, em outro lugar, de o coração. Como em 1 João, capítulo 3, versículos 19 a 21, e de consciência, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Essa, então, segundo o autor, seria a experiência descrita por Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E aqui no subtópico 2 nós temos o Espírito intercede. Aqui nós vamos encontrar uma outra ação do Espírito de Deus no espírito humano, que é a de intercessor, que é parte da sua obra consoladora e mediadora na vida espiritual do cristão. Vamos conferir essa verdade lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27,
onde o apóstolo Paulo afirma o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Os santos aqui são todos aqueles que foram remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. O sábio Salomão, em Provérbios capítulo 20, versículo 27, ele diz que o espírito humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do nosso ser. E chegamos aqui no tópico 3 da lição, onde nós temos edificação e fruto do Espírito. Subtópico 1, o Espírito ora bem. E a ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano, ela é vista também na carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, ele ensina sobre as línguas estranhas e faz a seguinte afirmação: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, o orar em línguas é um ato espiritual no qual o crente ele se torna instrumento do próprio Espírito Santo, permitindo que a sua oração ela ultrapasse os limites da linguagem racional e alcance uma dimensão mais profunda de comunhão e intercessão, na qual o Espírito ele vai comunicar aquilo que o coração não é capaz de expressar em palavras. É por isso que o cristão que ora em línguas, ele experimenta um fortalecimento interior e uma renovação espiritual, edificando a si mesmo, como o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. E essa edificação, ela não é meramente emocional. Não. Ela vai além disso, porque ela restaura a fé, renova a sensibilidade à voz do Espírito Santo, despertando no cristão o zelo pelas coisas de Deus. Isso vai levar o indivíduo, a pessoa, ao ápice da vida cristã, que é a manifestação das virtudes do fruto do Espírito, que é o que vai ser tratado no subtópico 2. O ápice da vida cristã, que é a manifestação, que é quando o cristão ele manifesta em sua vida as virtudes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que é a temperança. E isso tudo vai evidenciar que o cristão ele vive e anda pelo Espírito. Chegamos então aqui na conclusão da lição, onde o comentarista ele vai dizer: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Fora de Jesus não há como experimentar, porque é Ele que é o mediador. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 a 17. Por isso, não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, a lição de hoje, O espírito humano e o Espírito de Deus, Foi o título
da lição de hoje, a lição de número 12. Queridos, essa é a penúltima lição, próximo vídeo já será a última lição. E esse trimestre, para quem acompanhou aí as lições, eu tenho certeza que está saindo desse trimestre edificado. E com que nós possamos não apenas ter adquirido conhecimento dentro da antropologia bíblica, mas que esse conhecimento ele faça a diferença em nossas vidas. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quiser, desejar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? E que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. Um forte abraço e até a próxima lição.